Quando a vida nos coloca diante de um turbilhão de coisas e a gente precisa tomar decisão, precisamos resolver os problemas, porque a vida bate pesado, o que é que a gente faz? Normalmente nós temos a tendência de racionalizar, calcular, usar da lógica e aí dar o passo decisivo como solução e resposta. É assim que nós aprendemos a lidar com a vida. Mas será que esse é o único caminho e o modo como a gente pode resolver os nossos problemas? Será que não estamos condicionados e isso não está trazendo ao longo do tempo e para a humanidade uma boa solução? Eu vou ler para vocês um texto muito conhecido e interessante que talvez a gente encontre algumas pistas. Gênesis capítulo 1, verso 2 e 3 diz assim, ó: A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Olha que interessante. Por princípio da criação, à luz daquilo que traz para nós as Escrituras, enfim, pelo princípio que nós temos de fé, nós vamos perceber que aqui tem uma chave importantíssima para lidarmos com a solução dos problemas ou com a complexidade da vida. A gente tem uma melhor qualidade de vida. Onde está? Do lado de cá da criação e não do lado de Deus, se Deus disse, é por princípio constituinte da criação em caos ouvir. Então nós fomos feitos a partir do local, não de fala, mas de audição. Desenvolver a escuta. Evidentemente que quando nós estamos lidando com o caos, quando nós estamos lidando com problemas, também acontece um turbilhão dentro de nós. Nós também temos que lidar com diversos conflitos emocionais e muitas vezes nós não sabemos direito nem como fazer. E a gente cria aquela necessidade, a gente tem a necessidade de falar. Porque quando a gente fala, a gente se organiza. Olha aqui o princípio de novo. Por que é que a gente fala? A gente fala para a gente próprio se ouvir, como se fosse um espelho, né? A gente está falando para a gente mesmo, para a gente, ao se ouvir, se organizar. Então, quem fala sozinho não é louco, ele é uma pessoa que é organizada, ele se organiza. Há um princípio em nós, por isso que a gente fala sozinho, para a gente se organizar internamente. E veja que é importante, então, nós desenvolvermos a escuta, primeiro, se ouvir. Tem gente que não se ouve. Tem gente que não ouve o que está falando. Tem gente que está falando uma coisa aqui, mas o pensamento já está em outro lugar e fazendo outras coisas e respondendo outras questões internas. E ela mesma não está ouvindo o que está falando. É por isso que essa pessoa é contraditória, essa pessoa ela é inconstante, essa pessoa é desorganizada internamente, essa pessoa ela tende à mentira, porque a pessoa não se ouve. Nesse caso, olha um papel fundamental da terapia, né? Porque coloca um espelho e quando faz a pergunta, é isso que você está querendo dizer? A pessoa se choca. Sabe aquelas discussões que existem entre amigos, entre casais e tal? E quando a pessoa traz uma coisa e o outro reage assim, você está dizendo isso? E a pessoa leva um susto e diz assim, não é isso que eu quero dizer. Eu estou querendo dizer outra coisa. O que significa? A própria pessoa não tem muita habilidade em se ouvir, em ouvir o que ela está falando. E porque ela não se ouve, ela também se torna ofensiva. Ela agride, ela machuca, ela fere. Porque ela não percebe que aquilo que está sendo dito é de uma gravidade. Ela não percebe como aquilo fere, machuca. Então, essa habilidade de ouvir primeiro a si mesmo. E aí aqui eu quero puxar uma coisa que o salmista disse, né? Uma coisa disse Deus, e duas vezes a ouvir. Por que duas vezes a ouvir? Porque eu ouço comigo mesmo. Eu tenho que aprender esse ouvir. E a outra é ouvir o próximo. Então nós temos que desenvolver a escuta, por quê? Para a gente se organizar. Ouvir a si mesmo. A gente tem que desenvolver a escuta para a gente adquirir sabedoria. A Bíblia também traz o seguinte, na multidão de conselhos há sabedoria. Nós temos uma ansiedade enorme de falar. Acabei de dizer que o turbilhão dentro da gente, a gente precisa falar para se organizar, para a gente não adoecer.
Mas essa necessidade de falar é para a gente se ouvir. Essa necessidade de falar não é para despejar sobre o outro, não é para machucar o outro, não é para ferir o outro. Ah, eu sou assim, eu falo e acabou. Não. É para que a coisa seja melhor, para que haja sabedoria. Então, na multidão de conselhos, eu também vou ter o meu lugar de fala, mas desde que eu esteja ouvindo o que eu estou falando. E é importante, então, eu acolher as muitas vozes. Como é que se organiza o caos? Esse caos que está lá na Bíblia, né? Sem forma e vazio. Imagine uma coisa, sem forma, como é que eu vou conhecer alguma coisa que não tem forma? Vazio, aí piorou. E a escuridão sobre as águas, e as águas agitadas. Como é que se encontra um caminho de solução? Deus disse, não sou eu que disse. Não é a minha voz que organiza o mundo, o caos. É a minha habilidade de ouvir. Por isso também Tiago vai ensinar o seguinte: seja pronto para ouvir e tardio em falar. A gente precisa desenvolver essa habilidade de escuta. Por quê? Vejam outro princípio importante. E o que é que Deus disse? Haja luz. Essa escuridão, esse caos, ele é iluminado da parte de Deus e da fala. Da nossa parte, quando nós ouvimos. Quando nós ouvimos as vozes ou a voz, aí nós somos iluminados. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, e a voz de Deus ela é falada pelos nossos semelhantes, porque Deus fala através de homens, mulheres, ele fala através da vida das pessoas. Então, a voz de Deus está presente no mundo e ecoa no mundo todo através dos seus filhos e filhas, através das pessoas que estão aí. Se a gente quer ouvir Deus, a gente precisa desenvolver a nossa audição, a nossa escuta. Nós precisamos aprender a ouvir. E é aí nós vamos encontrar luz, que é o que o sábio diz, né? Na multidão de conselhos há sabedoria. Nós encontramos, nós somos iluminados pela nossa habilidade de ouvir, não pela nossa habilidade de fala. Nós entramos num ciclo muito complicado pela nossa ansiedade de falar porque não queremos adoecer ou porque estamos adoecidos. Aliás, eu acho que a gente fala muito porque a gente está doente. Porque se tivéssemos mais saúde, a gente ouviria mais. Nós precisamos aprender a ouvir. Nós queremos ser ouvidos. E nós vamos ter o lugar da nossa fala. Mas a gente precisa desenvolver a habilidade de ouvir para sermos ouvidos. Se nós não ouvimos a outra pessoa, por que ela vai nos ouvir? Às vezes a pessoa, o interlocutor, está trazendo alguma questão, está trazendo para nós alguma coisa, e a gente não está ouvindo o que ela está falando, nós já estamos pensando numa resposta, nós já estamos pensando em outra coisa, a gente já está se organizando de outras formas para dizer o que a gente quer dizer. E aí o que acontece? Nós jamais seremos acolhidos na nossa fala, porque nessa condição do outro falar e a gente nem estar ouvindo, a gente também não está se ouvindo. É louco isso, né? O outro está falando, mas eu não estou ouvindo o outro, estou com a multidão de pensamentos organizando outras coisas, eu não estou me ouvindo que eu estou surdo. Eu não estou me ouvindo que eu não estou ali. Eu não estou percebendo, eu vou usar esse verbo que fica melhor daí para a gente entender. Eu não estou percebendo, porque não ouço, eu não estou percebendo que não estou ouvindo. Então eu não estou me percebendo, eu não estou me ouvindo nesse diálogo. É apenas um monólogo, o outro está falando sozinho. E aí quando eu vou falar, eu acabo também falando outra coisa que não comunica, que não se junta, que não responde a absolutamente nada. E aí a gente não tem uma multidão de conselhos, a gente tem monólogos. Nós, a criação, estamos colocados na condição de desenvolvermos a escuta. Estamos colocados na condição de criarmos a habilidade de ouvir. Então, antes de termos um raciocínio lógico, antes de racionalizarmos os problemas, nós precisamos ser afetados pela fala do próximo, mas aquilo que ele traz para nós, e a gente acolher. E ao acolher, a gente ecoar, eco, quer dizer, eu ouvi o que você me disse. É muito difícil isso para uma geração que tem necessidade de falar. Está aí um desafio para nós se queremos organizar o caos da nossa sociedade. Não é a minha voz que vai organizar o mundo, é a voz de Deus que organiza o mundo.
É a minha escuta que vai ajudar a que eu seja melhor, para que, sendo melhor, eu componha a organização do mundo. Todos nós desenvolvendo melhor a escuta, o mundo será melhor. Está aí um caminho, uma boa pista que Deus nos dá lá no princípio da criação. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Mas a criação precisou ouvir o que Deus disse. Vamos ouvir? Porque Deus está falando.